Ultimamente eu percebi algo. Acho que não tenho mais julgado as pessoas como antes. Claro, eu às vezes ainda julgo quando alguém age do jeito que eu penso ser estranho ou algo assim. Só que, por algum motivo, alguma coisa mudou. Percebi que tenho tido um tipo de aversão a julgamentos. É que pra mim isso não tem feito mais sentido. E daí que aquela pessoa é daquele jeito e que fulano é exótico? Talvez o problema não esteja exatamente nas pessoas serem estranhas. Talvez o problema seja o quanto estamos presos em nós mesmos. Então o ponto central seria parar de olhar para si mesmo. Como diz Alexandra em citação a Lasky, os narcisistas se caracterizam pela superficialidade emocional, medo da intimidade, hipocondria, pseudo-autopercepção, promiscuidade sexual, horror à velhice e à morte. Vamos dar uma olhada resumida em algumas das características que Lasky traz. Superficialidade emocional e o medo da intimidade. Então os narcisistas temem serem vistos? De onde vem esse medo, o pavor de serem encontrados nus e escorregadios? Talvez exista um medo profundo da intimidade, porque intimidade exige abandonar a própria performance. Quando alguém realmente te conhece, você perde o controle da imagem que construiu. Hipocondria e pseudo-autopercepção. A hipocondria aparece como uma preocupação excessiva consigo mesmo. O próprio corpo vira motivo de vigilância constante. O que acontece quando uma pessoa passa tanto tempo observando a si mesma? A pessoa pode se perder dentro da própria observação, porque pensar em si mesmo não significa necessariamente se conhecer. Em um vídeo que vi enquanto rodava no Instagram, Caio Menck dizia que talvez estejamos tão cansados e esgotados mentalmente porque ocupamos todo o nosso território mental pensando em nós mesmos. Em A Cultura do Narcisismo, Lasky trata o narcisismo como algo ligado ao jeito que a sociedade moderna funciona. Ele percebe que características que a psicanálise descrevia como personalidades narcisistas também estavam no indivíduo moderno comum, como a obsessão por imagem, fascínio por celebridade, necessidade constante de validação e medo de fracassar. Lasky também liga isso com a linha tênue entre privado e público que essa rede tem trazido. Tudo que era privado, os medos, inseguranças e desejos, passam a ser colocados em vitrine. O indivíduo começa a viver voltado para a própria satisfação, a própria imagem e a própria sobrevivência emocional. Lasky traz o narcisismo como algo patológico, não porque todo mundo tem o transtorno, mas porque a sociedade moderna começa a incentivar comportamentos emocionalmente adoecidos. Porque, afinal, precisa se proteger o que é meu tempo, minhas coisas, meu querer, o que é meu e o meu. Caio Menck traz isso e chama de crise. O vício no próprio bem-estar nos distancia um do outro. Em que momento a autopreservação vira isolamento? Imagina um amigo que quer te contar algo, mas você não está no clima para ouvir ele no momento. Você responde seco ou só ignora. Mas isso não acontece só naqueles dias, e sim em muitos outros. Ou como Caio Menck diz, se você está ajudando sua mãe, mas está irritado pelos tempos que está perdendo, você não está ajudando sua mãe. Se quando conversa com alguém você não vê a hora de dar o seu ponto de vista, você está conversando consigo mesmo. Afinal, o outro é tóxico, me irrita, me estressa. O que isso seria se não um isolamento? Você acha que estamos nos protegendo ou nos afastando? Com certeza existem pessoas tóxicas que drenam nossa energia e de quem temos que nos afastar. Tem que haver um equilíbrio, porque a empatia excessiva só nos machuca. Mesmo que você entenda o lado da outra pessoa, tem que ter um limite e entender que não é porque a outra pessoa tem razão que você também não tem. Voltando ao exemplo do amigo, pense que um te convida para o aniversário dele, mas você não sente vontade de levantar a bunda do sofá e parabenizá-lo com sua ilustre presença que ele fez questão de convidar. Sejamos sinceros, todos nós já fizemos isso, talvez não nesse exato contexto, mas de uma forma parecida. O que eu quero dizer é, qual seria um limite entre se autopreservar e desvalorizar o outro? Eu seria um babaca por não ir no aniversário do meu amigo que pensou em cada detalhe da festa para que todos gostassem e que não fez docinhos com amendoim porque sabe que eu odeio, só porque eu não estava afim? É assim que a sociedade atual se encontra. Tem-se a tendência de culpabilizar o outro porque, obviamente, o erro é do outro. Podemos até fazer algo pelo outro, mas se fazemos pensando em como não queríamos, então estamos pensando em nós mesmos. Mas qual seria o sentido de viver se não for para o outro? Identidade. Cada ser humano tem a própria identidade, que é formada pela personalidade, que por sua vez é formada pelas vivências.
Você pode amar alguém, viver até morrer com essa pessoa, mas depois disso você não pode dizer que você é apenas você. E isso não é apenas para amores. Depois de se entrelaçar com alguém, mesmo que não tão profundamente, você carrega aquela pessoa consigo inconscientemente. A socialização como formação do ser humano é, por si só, uma prova de que não adianta existir se não for para suportar o outro. Paulo diz que o amor tudo suporta. Mas o que esse amor tem a ver com deixar o narcisismo? Deixar o individualismo. Nossa sociedade tem se apegado a um modelo de vida individualista em que, se não me beneficia, não me importa. Se me incomoda, vou embora. Caio Menck diz que a geração do eu não entende que, se ouvirmos o outro tentando compreendê-lo e não corrigi-lo ou suportá-lo, nós vamos além. Além. A capacidade de se pôr em lugar do outro é chamada empatia. Mas não é disso que estou falando aqui. Estou falando sobre uma capacidade de enxergar além da própria existência, de viver para o outro e ao mesmo tempo para si mesmo, de um equilíbrio entre se entregar e tomar o que o outro entrega. Como se entregar se a vulnerabilidade é tão assustadora? Narcisismo ou medo da nudez? A sociedade moderna, como diz Lasky, intensifica os sonhos narcisistas de fama e glória, encoraja o homem comum a se identificar com as estrelas e a odiar o rebanho, e torna cada vez mais difícil para ele aceitar a realidade cotidiana. Porque muita gente hoje fala sobre tolerar pessoas, aguentar pessoas, gerenciar pessoas, mas pouco sobre realmente encontrá-las. O amor exige vulnerabilidade, o narcisismo exige autopreservação distorcida. Esse conflito é o que eu chamo de julgamento. Quando paramos de julgar o outro, ou seja, quando paramos de olhar para a merda do nosso próprio umbigo e olhamos para o outro como um ser humano tão inútil como nós mesmos, seria possível viver genuinamente quando tudo é filtrado pelo nosso próprio bem-estar? Caio Menck fala algo que ilustra isso. Ajudar o outro de forma genuína e não pensando no tempo que estamos perdendo é o remédio que precisamos. Fazemos tudo pela gente, mas ironicamente o que mais nos preenche é quando ajudamos o outro. É só lembrar, a sensação de dar uma blusa no frio é muito mais gostosa do que se aquecer. Enquanto eu julgo alguém, não preciso encontrá-lo. Eu não fiquei mais gentil ou bondosa quando comecei a perceber isso. É só que todos estamos tão presos tentando proteger nossas próprias existências que esquecemos que só existimos quando sentimos o outro. Essa aversão que falei no começo não passa de mais um egoísmo em querer existir, mas pelo menos da melhor forma que sei até agora.